Grupo 1. Relator Felipe, Rio de Janeiro. O paulista no Rio de Janeiro. Vocês querem microfone? Boa tarde a todos e todas. Fazer um relato aqui das discussões do nosso grupo, que foi alternativas ao modelo hegemônico. E aí depois eu passo para o Nunes passar os encaminhamentos. Então, a gente fez uma apresentação pessoal, um grupo relativamente grande, né, de pessoas. A discussão foi bem dinâmica. Começou com uma apresentação da equipe do PABIRU, com a exposição do contexto geral da produção habitacional no Brasil nos últimos anos, contexto do Minha Casa Minha Vida, o esvaziamento das políticas municipais e estaduais de habitação e, enfim, a delimitação, né, do que a gente colocou como, do que foi colocado como modelo hegemônico, que seria a produção autogestionária em terreno vazio, as atuações de resistência, tanto em ocupações, a defesa das ocupações, os planos populares, os contralaudos, os projetos de urbanização de favelas e as melhorias habitacionais. A Leonora pontuou a questão dos projetos de pequeno porte que não interessam às construtoras. Então, foi uma intervenção no sentido já de contribuir para esse pensamento do quais seriam essas possibilidades. Foi levantado também os agentes envolvidos, né, nessa produção, então, os profissionais da área do direito, as universidades, assistência social, os sindicatos, e a memória de experiências, né, autogestionárias nesse período recente. Aí foi apresentado algumas estratégias de negociação de alguma dessas experiências e o apoio técnico, né, das assessorias aos movimentos nessa questão da negociação, né, como um elemento importante assim da atuação das assessorias. Então, o debate começou com o Leleco questionando o que é o modelo hegemônico, o papel da formação e também do pensamento de qual sociedade queremos, e não só de qual habitação queremos. O papel dos arquitetos e do movimento social, refletindo um pouco sobre o que é a arquitetura do poder, como que o arquiteto estabelece uma relação de poder dentro dessa produção de habitação e a relação com os movimentos e com a população em geral. O Li, que é professor lá da Escola da Cidade, falou da atuação do arquiteto no processo, questionando os processos participativos, se eles são de fato participativos, se eles não envolvem, às vezes, apenas um grupo pequeno de pessoas, ou se, às vezes, as lideranças acabam intervindo demais no processo, então, questionando um pouco esses processos participativos como reais espaços de discussão, de deliberação democráticos. Fez uma reflexão sobre quais seriam as fissuras possíveis de se pensar em uma atuação no contexto atual, o papel da universidade, quais alternativas em relação aos custos, a questão da economia solidária. A Lívia questionou um pouco o modelo de atuação das assessorias atuais, né, uma certa repetição, assim eu entendi da fala dela, dos discursos e das narrativas desses processos. Aí foi levantado um pouco como que a experiência de São Paulo também acaba servindo como um modelo para outras experiências e que, às vezes, isso acaba sendo um pouco conflitante. A Isabel, da Ambiente, falou de uma experiência em Portugal, pontuou um pouco as perspectivas de atuação das assessorias, a necessidade delas terem condições de atuar, né, com uma mão de obra que não seja precarizada, com uma situação que seja propícia para a atuação do trabalho do arquiteto urbanista. E questionou, né, há quantos anos falamos sobre criar um fórum de assessorias técnicas e tal, então, saudando a iniciativa atual
e apontando já para a necessidade de criação de espaços de troca de experiências entre as assessorias técnicas no Brasil. Bom, aí eu fiz uma intervenção no sentido de pensar em alternativas ao modelo hegemônico para quem? Então, para os movimentos, para as assessorias, para a produção habitacional, e a Ângela apontou também, e para a população em geral, né? Essas questões, às vezes, se misturam, mas tem questões que são particulares de cada um desses atores, né? Então, as assessorias, elas também precisam pensar em em alternativas ao modelo hegemônico de atuação das assessorias. Os movimentos também pensarem em alternativas de mobilização. Pensarmos juntos em alternativas para a produção habitacional e em alternativas para que isso chegue, de fato, à população em geral. Foi pontuada a questão da assistência técnica para melhorias, né? Lembrando do dado que o Caio trouxe hoje de manhã, do número de unidades produzidas em autoconstrução ser maior do que o do Minha Casa Minha Vida, nesse período recente. E aí acho que entra um pouco também no que a Jurema trouxe em relação à atuação das milícias, né? Que também encontraram suas alternativas de produção, né? Foi levantada a questão da atuação dos movimentos junto aos poderes locais, né, que já foi levantado como uma fragilidade desses últimos anos. Então, a necessidade dos poderes públicos municipais e estaduais serem mais protagonistas nessa produção. A Leonora pontuou a questão da diversidade de situações no Brasil, né? Pontuando como São Paulo tem um trabalho que está em um outro nível de organização, questionando a questão da descontinuidade do programa habitacional, né, dos programas, e o risco que a gente sofre agora com esse corte no Minha Casa Minha Vida. E, principalmente, no problema do acesso à terra, que é, na verdade, um dos grandes X da questão, né? Que a gente pode produzir habitação de diversas maneiras, mas sem terra não se produz nada. Ângela pontuou novamente a questão das alternativas para a população desorganizada. Então, a questão de se aproximar dos movimentos que já fazem ocupação, mas que hoje não fazem parte de um movimento mais engajado de luta, moradia. Pontuou também quais seriam os limites na relação entre movimento e assessoria, né? Onde que termina o movimento, onde começa a assessoria, qual é o limite de atuação desses lugares, né, diferentes. E chamou muito a atenção para a necessidade da gente criar um espaço de troca de experiências, virtual, redes sociais, ou pelo próprio site da União. Aí se repete. Você falou um pouco, eu fiz uma intervenção sobre a minha experiência pessoal na ocupação Vitor Gianotti, de ser arquiteto urbanista e participar hoje da União e ser ocupante. Então, se falou um pouco sobre essa experiência, né, do movimento ter pessoas que participam da assessoria e que fazem parte do movimento. Falou novamente da questão das universidades. A Ângela, da questão de se pressionar o Conselho Gestor do FGTS e sobre a necessidade de retomada do FINIS para a implementação de política de assistência técnica. E aí, enfim, uma questão que acho que permeou o debate é de se pensar alternativas ao modelo genônico, mas sempre pensando a autogestão como uma política pública. Então, por mais que a gente pense em alternativas ao modelo do Estado, a gente não pode abandonar a bandeira de produzir habitação com autogestão e como política pública, né?
Também falamos um pouco sobre os conflitos entre os movimentos e o poder paralelo, né, como a Jurema levantou hoje de manhã, e a necessidade também de se pensar em formas de enfrentamento desses conflitos, com diálogo, enfim, pensando sempre nas especificidades de cada lugar e região. Então, o Nunes vai passar agora os encaminhamentos gerais. É isso, obrigado. Bom, se alguém quiser mais do grupo complementar, não sei se contemplei a todos. Valeu. Muito bom. Nossa, não lembrava que a gente tinha discutido tanta coisa, né? Mas, enfim. Parabéns aí, Felipe, pela relatoria, né? Acho que pegou bastante aí tudo que foi dito. Diante disso, né, o que apareceu assim de encaminhamento, né, uma tentativa aí de pelo menos fechar a discussão, né? Acho que a discussão foi bastante longa, tal, bastante coisa, bastante informações, assim, né? E obviamente tem uma dificuldade aí de você criar aí, né, encaminhamento para cada uma das coisas, né? Tentamos então pescar ali dentro do que foi falado, dentro do que foi colocado algumas coisas principais, né? Uma das propostas, né, acho que diante de um ponto aí levantado pelo Felipe, né, da relação, uma questão, pelo menos num primeiro momento particular ali do Rio de Janeiro, da relação com o tráfico de drogas, com milícias e tal. E aí o pessoal daqui de São Paulo também relatou outras situações, né? Foi da necessidade de se trocar informações, assim, né, de verificar como que cada grupo está lidando com essas questões, esses conflitos em geral, né, conflitos com violência em geral, violência, milícia, tráfico de drogas, violência contra a mulher, enfim, todos os tipos de violência que vão aparecendo aí, tanto nas ocupações quanto nas obras, né, enfim. Então, esse é o primeiro ponto aí levantado, né? O segundo, aí em cima da discussão que ficou sobre diversidade, né, especificidades locais, não, como cada um se articula, né, então essa questão de, né, essa discussão de ter um modelo hegemônico aqui de São Paulo que acaba, o Minha Casa Minha Vida tentou acabar reproduzindo, né, dessa necessidade de verificar ou estudar, né, propostas de novas formas de organização e articulação entre movimentos e assessorias, né, nas diferentes localidades, né. Aí, depois, duas propostas aí mais gerais e mais objetivas aí na questão da retomada do diálogo com o poder público, né. Então, a questão principal é essa questão da necessidade de exigir do poder local, né, dos poderes locais, uma retomada no protagonismo da produção habitacional, né? Então, que a prefeitura, que o Estado voltem a fazer investimento e a se colocar como protagonistas da ação, né? Não ficar só dependendo do governo federal, como aconteceu no Minha Casa Minha Vida. E uma outra proposta bem objetiva, assim, de se fazer uma campanha nacional pela retomada do FINIS para financiar a assistência técnica, né? Aí assistência técnica no âmbito mais geral da palavra mesmo, né? Envolvendo melhoria habitacional, urbanização de favela, todas as outras questões, né? É isso. Obrigado. Mais alguém do grupo 1 quer acrescentar alguma coisa? Se não, passarei à frente. Tem um pedido aqui que chegou à mesa da gente passar para o grupo 5, porque a companheira que vai apresentar precisa sair urgente. Pode ser, gente? Pode? Grupo 5, Débora. Débora e Sandra, isso? Vou deixar elas decidirem quem vem. Pronto, apoio moral. Senta ali do lado. Meu Deus. Tem que ficar mais pra cá, gente.
Bom, rapidamente, a gente vai falar de uma forma sucinta. Foi apresentada uma experiência do escritório modelo do Mackenzie, né, que apresentou uma experiência da Vila Itororó e de um acompanhamento no assentamento do MST. Então, em cima disso, a gente fez várias discussões, né, e, entre elas, a importância da participação da universidade apoiando, né, os movimentos sociais e fazer essa aproximação de uma forma mais intensa, e, principalmente, a questão da interdisciplinariedade e pluralidade, né, das diferentes formações, porque, às vezes, a gente começa a discutir, né, o papel do arquiteto, né, muito intensamente, mas tem outras profissões que são fundamentais, né, para desenvolver projetos de forma participativa e acompanhar os movimentos sociais como um instrumento de força, né, técnica, até para fazer uma conversa entre movimento e poder público, né? Então, essa forma da assessoria é fundamental. Então, a Renata até contou um pouco da sua experiência enquanto estudante de arquitetura, né, e como isso mudou na prática, né? Na teoria, ela aprendeu uma coisa, e, na forma prática, junto com a comunidade, ela viu que o mundo é muito diferente, né? Então, a gente comentou muito sobre essa importância, né, de trazer o mundo real para dentro da universidade. Bom, outros aspectos, o projeto como um instrumento, né, fundamental por essa luta, a troca de saberes, né, que ela é fundamental. O que mais, Renata? Me ajuda. De forma sucinta, é isso, né? A questão da teoria e da prática, né, através da pesquisa, ensino e extensão. A gente tem várias experiências importantes, né? A gente tem aqui a presença da professora Ângela Gordilho, que está ali, fez parte do nosso grupo, né, que tem uma pós-graduação fundamental de residência, né, junto com os movimentos de habitação. Enfim, lembra de alguma outra coisa importante, Ângela, que a gente tem que... Aqui. A PEC da habitação também, né? A gente pautar a PEC, ela é fundamental. Sem ela, sem o financiamento, a gente não consegue, né? E a questão do financiamento para o projeto também, né? A assessoria técnica, enfim, a questão das assessorias, a formação das assessorias, né? Dentro dessa proximidade com o mundo teórico. Outra coisa fundamental, a questão da teoria e prática nos conselhos, né, gestores da cidade, né, porque a gente tem vários conselhos importantes, né, de operações urbanas e outros conselhos. A gente tinha no grupo umas pessoas que fazem parte dos conselhos. Eu, por exemplo, faço parte da Operação Urbana Centro, e a gente tem uma discussão muito distante, né, do mundo das decisões da cidade e da teoria, né? Então, a gente acha que é fundamental a universidade apoiar, né, essas discussões das decisões da cidade, né? A gente, às vezes, participa do conselho, mas a gente não leva a universidade a essas discussões. E a gente precisa muito desse apoio da universidade para discutir as decisões da cidade. Vocês lembram mais alguma coisa importante? Acho que, assim, é muito resumo, né? A gente discutiu bastante, mas a gente, como, né, uma conclusão, acho que é isso que a gente traz para vocês. Acho que o grupo 5, ele trouxe as duas companheiras. Não sei se alguém mais quer se colocar do grupo 5. Quer contribuir? Se não, vou passar. Oi. Sim. Tá, ok. Grupo 2. Cadê Lídia? Venha. Agora você venha. Só faltou ali as casinhas ali na frente. Cuidado. Fica aqui. Não, tem que olhar, Aqui, tá bom? Boa tarde.
Vê, eu não vou falar tudo o que a gente discutiu, foi uma discussão ampla, muito rica, só que Daniela, cadê ela? Daniela, não está aí não, né? Mas ela está tudo, olha ela ali. Ela anotou todas as falas, né? Até os espirros que saiu, ela anotou. Então, vai ser passado para a coordenação para fazer o relato maior. Mas a proposta era que a gente trouxesse as propostas dos nossos grupos. Então, assim, teve Chico Camaru e Luciana Royer. Foi isso aí. Foram eles que trouxeram, né? Sentaram com a gente, trouxeram alguns subsídios para a gente estar debatendo esse tema, que é um dos temas centrais, porque a gente sempre ocupava, resistia, mas não construía, né? Então, a gente passou a construir. Para construir, precisava de recursos, né? Então, a gente tem esse ponto 2 aí, o nosso grupo. O que é que saiu de propostas? A primeira, que a União volte a estudar as alternativas do Fundo de Garantia para a Baixa Renda, que possa também ser coletivo. O que é isso? Depois que o Minha Casa Minha Vida meio que surgiu, a gente meio que esqueceu o FGTS, né? A gente meio que deixou ele lá para debaixo do tapete, mas que ele é fundamental para que a gente possa dar dando continuidade à habitação de interesse social. E por que coletivo? Né? Evanisa colocou isso no grupo. Quando eu, Lídia, dou entrada no habitacional pessoa física, que eu devo, me lasquei, né? Eu sou a pessoa mais suja para a Caixa Econômica ou para qualquer outro banco. Então, era a proposta, né, Vanisa? Era que fosse, tipo, Minha Casa Minha Vida, entidades, que pudesse pegar o FGTS num grupo, pudesse fazer, ao invés de CPF, fazer um grupo, né, o programa ao invés de ser pessoa jurídica, seria o coletivo, propriedade coletiva, certo? Resgatar o FINIS, incluindo o oneroso e o não oneroso, né? O FINIS também foi um dos programas que nós acabamos esquecendo também, depois que o Minha Casa Minha Vida surgiu. Então, a proposta é que a gente possa estar resgatando ele e incluindo o oneroso e o não oneroso. Evanisa depois pode falar o que significa, nesse processo, o oneroso e o não oneroso. Porque foi tu que propôs. 3, mapear e se apropriar de recursos que temos e que deveria existir nos estados e municípios e que podem ser usados para habitação de interesse social. Além da gente ficar nessa luta imensa, que é nossa, que faz parte da gente, da nossa história, a nível nacional, a gente também se inserir nos municípios e nos estados. Ver onde tem dinheiro lá, que os cabas estão escondendo, que é para outras coisas, e que pode servir para habitação de interesse social. Na verdade, é que a gente também trabalha lá embaixo, né? A gente só não trabalha a nível nacional. A gente faça essa varredura nos municípios e nos estados, que tem dinheiro, viu? Não é pouco, não. Tem? Está na praia. Aí, tirar para poder botar para o povo. Não que a praia seja do povo, mas, enfim. 4, resgatar o FINIS e, dentro dele, ter recursos do FGTS e outros. Mais uma vez, né, o FINIS ele foi esquecido e que, assim como está se usando o FGTS dentro do Minha Casa Minha Vida, resgatando o FINIS também possa ser usado dentro do FINIS e outros tipos de financiamento. Rediscutir a distribuição do recurso da OGU. É meio macabro, né? A gente não tem muito... Né? Pulei, foi? Tá, já volto para a PEC. Essa questão da OGU, a gente não tem muito domínio de como é que está todo esse processo. Então, rediscutir todo esse recurso que tem da OGU. Voltando lá, que eu pulei resgatar a PEC da moradia e dialogar com outros setores da academia produtiva. Já saiu aqui da cadeia produtiva. Tipo empresas, ver outros setores que possam estar discutindo a PEC. Eu acho que é retomar, né, aquela luta que a gente foi para a rua, que a gente fez toda... E saiu essa proposta aqui também de estar resgatando o processo da PEC. A União é estudar subsídios para melhorias, reformas habitacionais. A princípio, a gente não sabia se colocava isso aí como proposta ou não. Mas, como é uma coisa muito ampla, né, a gente está querendo trazer isso para que a gente possa estudar como é que a gente pode estar
vendo recursos, vendo subsídios para aquelas melhorias e para reformar as habitações que já existem, né? Em Pernambuco, eu acho que em outros estados também, tivemos vários prédios, acho que aqui em São Paulo tem muito, né? Em outros estados, que tiveram recursos para fazer essas melhorias. Muitas das vezes a gente é discriminado. Vou dar um exemplo para vocês. Em Pernambuco, a gente teve um prédio que a gente correu com a Caixa deu um valor lá de quanto é que de quanto poderia ser financiado para a gente fazer daquele prédio de habitação de interesse social. Não pôde fazer, mas pôde fazer uma faculdade imensa lá. Então, é para isso e também para aquelas habitações realmente que estão... Porque a gente pensa muito em fazer habitação novas, só que a gente tem muitas pessoas que moram há anos naquele respectivo espaço. São habitações que estão sem um banheiro, ou que têm um banheiro e que estão defasados. Então, a proposta é subsídios para essas melhorias habitacionais. Do FGTS para habitação e saneamento. Porque, se vocês observarem, do 7 para cima, tudo são propostas a longo prazo. A gente vai ter que ir para o caceta, a gente vai ter que ir para o enfrentamento, mas a gente vai ter que fazer todo um material, né, para poder dialogar com eles. Esse aqui já está sendo colocado, que é a questão... Já está lá, a gente tem lá a faixa 1, que são 35 mil habitações para o rural e 35 mil para o urbano. Mas a gente está querendo que esse número se eleve. Então, é ir para o enfrentamento, que é o dia imediato. E a questão do FGTS, que eles estão querendo pegar só para a habitação e não estão também jogando para a questão de saneamento. Então, acho que é isso. O grupo tem a acrescentar mais alguma coisa? Não é? Então, é isso. Obrigada. Ainda desliga bexiguento aqui do negócio. Grupo 3, acesso à terra. É você, Marli? Marcos Cosmo. Ô, papai. Marcos Cosmo. Ô, vovô. Agora é o vovô. Marcos Cosmos. Não me queima assim, né? Bom dia a todos e a todas. Aliás, boa tarde. O nosso grupo ficou com uma tarefa de discutir a questão do acesso à terra, no sentido mais amplo, né, da palavra. E, evidentemente, que sem terra não rola nada, não é? Porque a terra é o ponto de partida, evidentemente. E sem a conquista da mesma, a gente fica apenas na vontade, no desejo e por aí vai. E aí, sendo bastante fiel ao que nós produzimos, não é? Eu vou apenas ler um pouco a síntese e algumas... Dentro da síntese também tem um tiquinho de propostas, não é? Quanto para a reflexão do seminário e a sua implementação também, não é? Então, a gente discutiu no grupo a forma de reproduzir as leis de repasse de terreno, né, a lei da autogestão, evidentemente, com suas adaptações de cada região, de cada estado, de cada local. Estimular a disponibilização de assistência técnica, parceira do movimento e, sempre que possível, antes da concepção do projeto, valorizando a atuação da assessoria jurídica, inclusive nos processos
de regularização, né, que é uma assessoria que a gente tem dificuldade de acessar, assessoria jurídica. Alguns estados acham que não tem importância, mas ela tem sua importância, evidentemente. E a gente sabe também da limitação do jurídico, porque a definição ela não é, na sua conclusão, jurídico, mas ela é político, não é? Mas, com isso, não podemos descartar este ingrediente importante. Garantir as assessorias técnicas, que possa identificar os instrumentos urbanísticos do PDE de cada município e estimular a sua utilização. Defender a ocupação de terras como principal instrumento da luta dos movimentos por acesso à terra e à moradia, né? Uma vez que a palavra de ordem, desde que os movimentos surgiram desse Brasil afora, era ocupar, resistir e construir. Parece que a gente deixou os dois primeiros meio no gelinho, e agora, e principalmente numa conjuntura perturbada como essa, não é, ver como é que a gente institui este Dia Nacional dentro da União, de voltar a ocupar, a resistir. Não podemos perder de vista também construir, mas não podemos alimentar apenas a questão de construção, a confecção de novas moradias e esquecer essa bandeira de luta, que é a cara da gente, que é o rosto da gente, que é tudo da gente, historicamente, questão de ocupar a terra prometida. Priorizar a construção de uma agenda de reforma urbana para os pequenos e médios municípios, levando em consideração que esse conceito de reforma urbana ainda é muito complicado na cabeça da população brasileira. E no grupo a gente discutia aqui, quando a imprensa diz, lá vem a galera da reforma agrária, entende-se como que a galera que quer terra para plantar batata, feijão e etc. Quando se discute assim, lá vem o pessoal da reforma urbana, ele é muito amplo, porque vai de campo de futebol, canal, praça, ônibus, bicicleta, uma porrada de coisa, né? Então, é um conceito muito amplo. E daí a gente precisa encontrar uma palavra de ordem, não sei quando, mas em breve, acredito, que possa fixar, né, na cabeça da população, que, quando a gente falar de reforma urbana, subtende-se uma palavra que possa, não sei, dizer o que é, né? Porque até agora, enfim, viabilizar a regularização fundiária, com participação popular das áreas ocupadas, não é? Isso é um debate também extremamente importante, a questão da regularização, muito embora já se fala alguns urbanísticos, não é? E alguns pensadores da regularização quanto moeda podre, que depois que você valoriza, enfim, ela toma um outro rumo, que às vezes não é muito útil para a comunidade, né? Porque ela passa a ter agrega um valor extremamente importante, valor de moeda viva, né? Incorporar, viabilizar a regulação, eu falei, esclarecer o significado dos instrumentos legais de acesso a terras, a ZEIS, IPTU, progressivo e outros, como instrumento importante para a nossa luta, não é? Incorporar a utilização de prédios e outros vazios nas áreas urbanizadas nos grandes centros, não é? Foi também discutido que isso não consta dentro do programa Minha Casa Minha Vida, porque o programa só veio apenas para confeccionar novas moradias, e a gente entende, o grupo, da importância também de dar valor, de dar vida, né, às áreas centrais nas grandes cidades, nas grandes capitais do país. Retomar o debate sobre a necessidade de trazer a discussão da política urbana para o nível local, fortalecendo a atuação nos municípios e dos movimentos, né, falando de municípios pequenos, médios e pequenos, não é? Também
trabalhar por uma lei de acesso à terra, pensando nos chamamentos, nas heranças vacantes e nas outras situações de terras abandonadas. Me parece que só isso aí, né, Marli? Mas se tiver mais alguém do grupo que queira... tem mais? Tem não. Tem? Aqui a União institua o Dia Nacional de Ocupações de Terras e Prédios, aí bem localizadas com apoio de assessoria técnica, estudos técnicos, jurídicos e prévios da necessidade de que, antes de ocupar, porque já aconteceu caso a gente fazer ocupação de prédio ou de um terreno e sentir um olhar técnico, apenas o olhar da vontade, do desejo, mas, e antes, com assessoria, o assessor, evidentemente, o técnico tem que ter coragem, né? Porque tem assessor aí também que tem medo de povo da porra. Vou ver esse negócio aí, como é que entra e tal. Então, tem que buscar um tiquinho de coragem, não é, para que a gente dê o tiro certo e, com esse olhar, evidentemente, ajuda um bocado. Não é? Bom, utilizar os consórcios públicos como mecanismo de articulação de municípios em defesa da terra urbana. Então, o grupo 3 foi isso. Se alguém quiser falar mais um pouquinho, a palavra está franqueada. Obrigado. Grupo 4, viabilização da assessoria técnica. Vai ter tanta gente para falar que esse grupo... Quando a gente... Em 5 minutos estava esgotado. Boa tarde. A gente estava na coordenação lá do Grupo 4. Estava eu, Simone de Goiás, o Kim, da Americana de São Paulo, Rafael, de São Paulo também. Então, assim, realmente, nosso grupo acho que foi o maior, né, teve maior participação, e eu espero que foi atendido dentro da nossa discussão e do que a gente pôde responder também para esses participantes. Então, assim, a gente fez uma apresentação muito boa no início, e eu vou passar para o Rafael, para ele fazer uma sistematização do que foi falado, e a gente ajuda e fala das propostas. Me completem, por favor. Bom, um primeiro ponto importante que foi colocado foi a questão... vou fazer bem tópicos, tá, gente, para não aprofundar. O papel do movimento, a diferenciação do papel do movimento da assessoria técnica, ou seja, a necessidade de que seja uma relação de parceria, mas respeitando a autonomia um do outro. Foi levantada a questão, uma dificuldade, que é a diversidade de situações pelo Brasil. Então, lugares mais pobres e lugares menos pobres, que isso causa uma série de questões, por exemplo, quando as famílias, muitas vezes, quando tem que dar contrapartidas nos processos de projeto, e para viabilizar a assessoria técnica, em alguns lugares isso não é pensável, isso não é possível, porque juntar mesmo R$50 é muito difícil, é muito penoso, não é possível. Ou seja, a necessidade de encontrar outros arranjos possíveis para essas situações. Aí o Kim faz uma apresentação de diversas situações de assessoria técnica a partir de diversos lugares, né, envolvendo o poder público, não envolvendo, em diversos formatos. Aí surgiu uma discussão da questão de como a remuneração das assessorias técnicas ela traz impacto nos projetos, no porte dos projetos e na localização dos empreendimentos, porque ela tá junto nos programas do Minha Casa Minha Vida, sobretudo, a remuneração ela está atrelada ao custo geral do projeto, a uma porcentagem do valor geral do projeto, e isso cria uma tendência a ter empreendimentos muito grandes e por sua vez, em terrenos muito grandes, que geralmente estão em áreas mais periféricas. E aí, ou seja, tem uma tendência a não acontecer empreendimentos de menor porte, mais inseridos na cidade. Aí foi colocada a necessidade de se pensar que é fundamental ter política permanente, política de Estado, para conseguir viabilizar
políticas, enfim, práticas de assessoria técnica que não fiquem cheios de altos e baixos, acontecendo e com muito instáveis. Bom, do debate geral, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa? Bom, acho que um ponto que foi bastante colocado é a importância de ter recurso público para financiar esses empreendimentos autogestionários, né? Assessoria técnica para isso. Quando tem recurso, como hoje tem, para aquele projeto virar realidade, é preciso ter todo um trabalho de assessoria técnica. Isso tem que caminhar junto, em parceria com o movimento organizado. E hoje tem a lei federal da assistência técnica pública e gratuita. Isso está em debate. E o que nós temos também que colocar é que, quando isso for viabilizado, que ainda não foi colocado em prática, mas quando for colocado, que também esse dinheiro vá para aqueles profissionais que têm afinidade, comprometimento com o movimento. Não adianta falar assim, ó, vai vir o dinheiro para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos da cidade e tal. Aí os profissionais lá vão escolher quem é que vai dar assessoria para esse ou para aquele. Espera aí. O cliente é o movimento. O movimento tem o direito de escolher o profissional ou a equipe de profissionais que fale a sua língua. Então, para não ficar assim, olha, eu estou ganhando tanto por projeto, vou fazer um projetinho aqui, e é de graça mesmo esse povo que vai ter que engolir o projeto que eu fizer. E não é assim, né? O próprio pessoal do movimento que participou do grupo, né, pautou muito a importância desse diálogo, dessa relação, dessa construção coletiva do projeto com o cliente, que são as pessoas que vão morar naquela residência. Eu acho que quando a gente iniciou lá o trabalho no Grupo 4, que é a viabilidade de assessoria técnica, a gente iniciou já com a apresentação do nome, estado, se a nossa assessoria já estava em obra ou se ela estava em projeto. Então, acho que ela enriqueceu bastante, acho que já interagiu ali dentro. Também foi feito toda a relatoria, o Roger fez esse trabalho. Então, de lá saiu alguns encaminhamentos. A gente gostaria de estar passando aqui, passar também para o Rafael. O Ricardo também, cadê o Ricardo? Ricardo, quer acrescentar alguma coisa? Também estava lá, contribuiu bastante, né? Então, assim, dizer que realmente o seminário ele está muito bom, viu, Evanisa? Porque realmente a gente viu a participação de todos lá no grupo. Bom, e foram colocadas algumas propostas de encaminhamento. A primeira delas foi a realização de um intercâmbio de projetos em nível nacional, entre projetos mais avançados e menos avançados, com assessorias técnicas também mais estruturadas e também profissionais interessados, como a gente teve nesse grupo, de um monte de gente que está querendo trabalhar nisso, ainda não trabalha, ainda não está estruturado e quer trabalhar nisso. A segunda proposta foi, que até já saiu no outro grupo, convergiu, que é a questão de fazer um mapeamento dos recursos possíveis em todas as escalas, né, municipal, estadual e nacional, e avaliar a conjuntura em cada lugar de lutar por de fazer disputa por esses recursos. E aí teve muito um recurso que está talvez de maneira mais enfim, mais disponível, embora não seja muito, é o recurso do CAL. É o recurso do CAL que recentemente editou uma resolução dizendo que todos os CAUs de todos os estados têm que adotar 2% da sua receita de RRT, que é aquele documento de responsabilidade técnica, tem que gastar 2% em assistência técnica. Não é muita coisa, mas é alguma coisa. Então, e também, de certo modo, é uma forma de disputar o próprio entendimento do que seja assessoria técnica, nesse momento em que o governo federal, com o cartão Reforma, está chamando isso de assessoria técnica, de assistência técnica, né? Então, é uma forma também de a gente
disputar essa ideia, disputar através da prática. Foi levantada também a ideia de fazer um mapeamento da cooperação internacional, ou seja, de agências internacionais que possam também contribuir. E aí, acho que nesse mesmo sentido, outra proposta foi de lutar por programas municipais ou estaduais de assessoria técnica e que os recursos fossem destinados para o cidadão através das entidades e não ao profissional. Foram essas. O grupo quer acrescentar alguma coisa? Tá bom? Foi uma síntese bem sintética, tá, gente? Síntese sintética. O 5 já foi, só faltam 6. Produção de moradia e economia solidária. Quem será? Ou dificuldades, como diz o mineiro. O grupo nós estávamos. Né, Sidney? Não, ficou anotado aqui mesmo. Oi, boa noite. Eu sou Fernanda. Participei do grupo de Economia Solidária, então vou trazer os encaminhamentos que a gente tirou do grupo. Eu costumo ser bem objetiva e bem sintética, então, se alguém do grupo achar que faltou alguma coisa, é só vir aqui e complementar, né? Então, a gente discute sobre economia solidária e a gente considera que a economia solidária ela pode trazer geração de renda para as comunidades, cultura, educação e desenvolvimento humano. E, sendo uma forma de economia que foge, né, do sistema capitalista, porque ela é baseada em trocas, né, de serviços, entre outras questões, a gente acredita que ela deve trazer mais qualidade de vida e que a gente deve considerar um modelo em que as pessoas trabalham e tenham um tempo livre, né, fora do seu trabalho, que elas tenham um tempo de lazer também, porque não adianta nada a gente ter uma economia solidária e as pessoas se matarem de trabalhar, igual a gente tem atualmente no nosso sistema, né? E aí, então, a partir disso, a gente discutiu que é importante apoiar a economia solidária nos projetos habitacionais de autogestão, que seria também importante incluir essas ações nas ações de políticas públicas habitacionais, o fomento às iniciativas de economia solidária nas diferentes fases de construção da moradia. Ou seja, não adianta eu tentar implantar um sistema de economia solidária só lá no final, quando os moradores já estão morando no local e não houve relação nenhuma entre eles, mas que isso tem que ser desde o início do empreendimento até o pós-morar, porque, inclusive, no pós-morar pode surgir outras oportunidades de economia solidária. Que devem haver também ações dentro e fora do movimento, e, a partir disso, a gente pode citar que é importante fomentar essa economia solidária e as suas redes de conexão. Porque, se a gente está falando de uma comunidade que precisa se autogerir, ela sozinha não consegue se autogerir, ela precisa estar conectada através de redes com outras comunidades também que podem oferecer outros produtos e serviços, né? E essa comunicação entre elas, essa rede, é muito importante. Também pensar a economia solidária como estratégia de desenvolvimento de territórios. E, bom, seria isso para finalizar. Esses são os encaminhamentos que foram tirados do grupo. Alguém gostaria de complementar alguma coisa? Ok, então. Muito obrigada. Eu morrendo de inveja da voz clara que ela tem, né? Você já percebeu o timbre de voz? Que todo mundo estava lá no fundo. Eu só queria fazer um comentário. Eu acho que a gente, se tivesse o dia todo, né, que é difícil, né? Porque muita coisa rica. Eu percebi nas todas as oficinas que o relatório era muito maior, que tinha sido ficado muito mais rico, mas eu acho que não só levar em consideração o que foi colocado, o que foi digitado, mas pegar o relato de todo mundo, que é importante, porque isso é uma memória. E só um adendo para todo mundo. A palavra parceria é uma palavra neoliberal.
não cabe entre movimento e sua equipe de assistência ou assessoria técnica. Nós somos e devemos ser aliados da luta, e não parceria. Parceria é com a entidade privada. E contraparte é com o governo do Estado. Isso é uma questão de ideologia que a gente está incorporando palavras do vocabulário neoliberal nas nossas coisas. Obrigada. Calma, você está muito nervosa. Não tendo mais nada para declarar, a mesa está se dissolvendo e chamando de volta a companheira Evanisa. Obrigada, Ju. Obrigada, Marli. Estamos encerrando, então, o nosso momento de hoje. Alguns avisos paroquiais. Amanhã, 7h30 da madrugada, todo mundo que está no hotel e todos aqueles que não estão no hotel e que desejarem fazer a visita no conjunto Dandara, que é um empreendimento de reforma no centro de São Paulo, na Avenida Ipiranga, pertinho da São João, em frente ao hotel que o pessoal está combinando, então, às 7h30, o Sidney vai estar lá na porta do hotel, na Avenida Ipiranga, 1225. O hotel é 1198. Então, a gente vai se encontrar na porta do hotel para atravessar a rua e ir visitar o empreendimento, tá certo? Então, quem não estiver no hotel e quiser fazer a visita, está convidado, 7h30 da manhã lá. Os que não fizerem a visita, os que fizerem também, 15 para as 9, todo mundo chegando aqui para a gente iniciar, de fato, às 9 horas. E a gente já vai deixar as oficinas montadas ali, as listas, para que vocês escolham o tema de amanhã. O tema que vai ser as oficinas 7 a 12. Então, quando vocês chegarem, já, por favor, já venham. As pessoas que estão no hotel, que já deram entrada, né, já podem seguir. As que não deram entrada ainda, eles deram o nome, também já podem ir, que a lista já está lá. As demais, nos vemos amanhã. A Coordenação Nacional da União, os representantes da coordenação que estão neste encontro, vou entregar para vocês. Eu vou entregar para vocês. Os integrantes da Coordenação Nacional que estão nesse encontro, pegar a sua cadeirinha e lá fora, a gente vai fazer na varanda agora a reunião. Não. Lá fora. E os que desejarem, vai ter uma atividade da chapa Muda PT, aqui do estado de São Paulo, que inicia daqui a pouquinho.